Bom, boa tarde. Daremos início, então. Eu sou a Juliana, estou como supervisora em saúde mental na atenção básica do Núcleo de Saúde Digital, da Unifesp. Bom, a proposta de hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre gênero e cuidado, como que esses conceitos, como que essas ideias se articulam. Para isso, né, nessa conversa de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre o conceito de gênero. Vamos trazer aí duas pesquisadoras, pessoas que se debruçaram a estudar esse conceito, como que ele dialoga, como que ele atravessa no processo saúde e doença, como as questões sobre o cuidar de si, buscar ajuda, passar por um atendimento e como que nós profissionais, né, somos atravessados por esses construtos em torno do gênero e os desafios que se colocam para a atenção básica, né? Então, esse conceito ele vem das ciências humanas e sociais, ele faz a gente entender que os corpos, as pessoas, pelos seus diversos marcadores sociais, elas ocupam lugares, né, a partir da cultura, a partir de processos da sua socialização, e esses lugares sociais, eles impactam no processo saúde e doença, eles impactam na maneira como o cuidado é pensado, é oferecido, tanto por parte do usuário, como também por parte dos profissionais de saúde. Bom, a categoria gênero, ela é descrita por uma historiadora, num texto que ficou muito conhecido, que se chama Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Essa historiadora é a Jan Scott, e ela nos traz, né, ela nos traz a reflexão que o gênero, ele é um elemento constitutivo das relações sociais, ou seja, a maneira como as sociedades e os grupos vão entendendo e compreendem o que é ser homem, o que é ser mulher, né, as características que nós vamos atribuindo às masculinidades, às feminilidades, não é apenas uma característica, não é apenas algo que está ali. É um construto que vai mediar, ele vai constituir as relações sociais, a maneira como essas pessoas, esses corpos, né, que vão sendo entendidos e lidos como homens e mulheres, então vai construir a relação. E nessa construção tem uma coisa que está em jogo o tempo todo, que é o poder. Então, quando a Scott nos atenta para isso, ela está dizendo o seguinte: ela está dizendo o seguinte. Quando um homem se relaciona com uma mulher, existem uma série de jogos de poder que estão acontecendo ali. Quando uma mulher se relaciona com outra mulher, também existem jogos de poder. E aí a gente pode pensar, de que mulher estamos falando, né? Será que se a gente colocar um outro elemento, como por exemplo, uma questão da etnia, da cor da pele, será que a relação entre uma mulher branca e uma mulher negra não terá a relação de poder intermediano? Para Jan Scott, é dessa maneira que acontece. E ela não foi a única, né? A gente tem diversas pensadoras, como a Rita Segato, que aí a gente já está vindo para a área da saúde coletiva, e ela vai dizer justamente que a maneira como a nossa sociedade lê os corpos vai determinando lugares de prestígio, lugares de opressão que esses corpos ocupam, e também impacta como o cuidado chega. Nem sempre o cuidado vai chegar da mesma maneira, né? Então, a maneira como a gente lê um corpo masculino e oferece o cuidado vem permeado, vem impregnado desses atributos de gênero, né? E esses atributos vão se formando ao longo da vida, né? Por meio dos processos de socialização e legitimados por um caldo cultural, né? Então, a mulher que eu estou dizendo brasileira, ela vai ter características diferentes de uma mulher de uma outra cultura, por exemplo, de uma cultura oriental, uma mulher que seja da cultura japonesa, por exemplo, né? Ou de uma outra etnia, de uma outra nação. Uma mulher, ela também vai ter um marcador da geração, né? Uma pessoa com 20 anos, ela é diferente de uma pessoa de 60, 70 anos. Então, a Rita Segato vai
dizer assim: precisamos nos atentar à maneira como o cuidado está sendo oferecido para a gente não oferecer oportunidades desiguais, né? E, portanto, não ferir aí um dos princípios constitutivos do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade. E a gente tem uma outra pesquisadora, que é a Lilian Schreiber, ela é uma médica, professora da Universidade de São Paulo, daqui da cidade de São Paulo, e ela vai a partir da luz do gênero, né, a partir desse marcador social, ela vai nos pontuar que muitas vezes o cuidado, né, esse ato de cuidar, ele é atribuído como exclusivamente uma característica e uma função feminina. E isso tem vários impactos, né? Então, a mulher acaba tendo que ser responsável pelo cuidado no âmbito doméstico, então, pela casa, pelo seu domicílio, no cuidado dos filhos, pensando naquelas pessoas que exercem a maternidade, e também no campo profissional. Por isso que, não raro, algumas profissões que estão aí na frente do cuidar são, em sua maioria, profissões ocupadas por mulheres, né? Por pessoas que acabam tendo uma feminilidade, acabam desempenhando um papel do feminino na nossa sociedade. E qual é a grande questão, né? Que a Lilian vai nos chamar a atenção disso? É uma sobrecarga que se coloca na vivência, na experiência dessas mulheres, como que se elas tivessem que dar conta dos filhos, né? Então, o que é ser uma boa mulher, uma boa dona de casa, aquela que mantém tudo muito arrumado, aquela que consegue manter tudo organizado, limpo, em funcionamento, que consegue cuidar das crianças, né, de seus filhos e filhas, para aquelas que exercem a maternidade, e muitas vezes ainda exercer uma profissão, né, ter um trabalho, né, para fora de casa. Isso vai gerar uma sobrecarga. E muitas vezes essa sobrecarga ela vai gerar assimetria na maneira como a gente oferece a assistência. Que assimetria que eu me refiro? Por exemplo, será que quando a gente se depara com alguma criança, uma adolescente, que a mãe não consegue ser tão cuidadosa, não ser tão atenta, a maneira como a gente lê esse descuido pode ser mais pesado quando a gente pensa numa mãe fazendo isso do que como um pai. Um pai é como se a gente naturalizasse. Ah, tudo bem, mas a mãe não cuida tão bem, a mãe é relapsa, né? Então, o nosso olhar de entender que aquela pessoa, aquele sujeito tem que dar conta de algumas coisas, ele também vem carregado desses valores que a gente vai atrelando ao gênero. E aqui, um pouco para a gente exemplificar. Bom, e qual é o impacto disso na saúde, né? Se a gente está aqui fazendo toda uma construção de um pensamento que os corpos, eles são carregados, né, de valores e de atributos, a depender se você se aproxima, se você faz uma performance para a feminilidade ou se você faz uma performance para a masculinidade, há uma certa cobrança, né, do que você deve fazer, de como você deve responder. É como se a sociedade ela estabelecesse comportamentos que são adequados, que são esperados de uma mulher e de um homem. E isso é sobre isso que a gente está dizendo, né? O impacto dessas expectativas, dessas cobranças sobre esses corpos, né? O que a gente vê no campo da saúde mental, esse aqui é um dado do boletim epidemiológico, né, bastante recente, de 2024, ele nos diz que 70% das notificações que chegam nas nossas bases de dados, elas ainda são referentes a corpos femininos, né? Então, o campo da violência, ele é dramaticamente ocupado por mulheres. O que significa isso? Significa que o fato de você ser uma mulher te coloca numa vulnerabilidade de vir a sofrer uma violência. Portanto, quando atendemos, quando acolhemos uma mulher no nosso serviço de saúde, será que essa mulher já sofreu algum episódio de violência? Uma violência verbal? Será que ela está numa relação em que o seu parceiro, a sua parceira reproduz e ela é uma estatística, né? Então, como é que a gente consegue contornar, né,
pensar no nosso olhar para as pessoas que a gente atende com esse olhar de gênero. Uma outra informação decorrente da violência é uma maior prevalência de depressão e de ansiedade associada tanto à exaustão do cuidado, ou seja, essa pressão que esses corpos femininos sofrem pelas duplas e triplas jornadas de trabalho, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente doméstico, quanto a própria experiência de violência pela qual elas podem estar submetidas. Então, as mulheres, elas representam um contingente significativo de depressão e de ansiedade. Mas será que essa depressão e essa ansiedade é porque elas são mulheres, algo orgânico? Não. Essa é a questão, né? As ciências humanas e sociais nos chamam a atenção que não é algo da anatomia, da biologia, do corpo dessas mulheres, é a experiência social, é o lugar social que ela ocupa que a vulnerabiliza e a coloca a estar submetida a experiências mais adoecedoras. Mas aqui a gente faz uma pausa, né? Quando eu digo mulheres, de que mulheres? De que mulher eu estou falando? Não podemos generalizar, né? Gênero é uma categoria, é um marcador social que nos alerta sobre essas experiências, como esses corpos generificados trazem as suas experiências, né? E aí o gênero ele serve para a mulher, ele serve para o homem. Mas quando a gente fala na categoria gênero, ela nunca vem só, né? Então não existe uma mulher universal. Dentro da categoria mulher, existem diversas mulheridades. Existem mulheres de diferentes etnias, existem mulheres de diferentes idades que vão compor aí possibilidades, né, de responder, de desejar, de se colocar na sociedade de maneira diferente, né? Se a gente pensar numa pessoa de 20 anos, uma pessoa de 70 anos. Então a gente tem também outros atravessamentos, como geração, raça, cor, etnia, classe social, orientação sexual. Então, aqui é um pouco para a gente pontuar que a gente está descartando, e talvez esse é um convite para os nossos atendimentos, para o nosso cuidado em saúde. A gente descartar uma concepção universal de mulher. Cada mulher vai trazer a sua singularidade a partir do lugar que ela ocupa. Então, ela é uma mulher branca, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher indígena, ela é uma mulher que ocupa esse território, portanto, ela tem essa circulação, essas oportunidades de trabalho, de socialização, esses referenciais culturais. Então, a gente aqui faz um convite de um descarte dessa categoria de uma mulher universal, porque ela não existe. Né? A mulher, cada uma de nós tem a sua própria trajetória, e é para essa trajetória singular que a gente convida o olhar no momento do cuidado em saúde. E aqui é um exemplo, né? Então, os estudos nos mostram que quando você intersecciona, por exemplo, raça e gênero, a gente vai compreendendo outras camadas. Aí aqui é só um exemplo para a gente ver como essas questões não são neutras e nem estanques, né? Então, esse é um dado do painel de monitoramento da mortalidade materna, também de 2024, e ele nos alerta que o risco de morte materna é quase 3 vezes maior para mulheres pretas do que brancas. Então, o que essa informação, para nós, enquanto profissionais da saúde, o que ela vai sinalizando? Que quando eu estou acolhendo, fazendo um atendimento, pensando no projeto terapêutico para uma pessoa, para uma mulher, para uma pessoa que desempenha, né, uma feminilidade, ocupa um lugar de mulher, quais são os atributos de estar nesse lugar social que eu tenho que estar atenta? Eu tenho que estar atenta à violência, eu tenho que estar atenta a sintomas de depressão e ansiedade, justamente por conta dessa sobrecarga. Se eu estiver lidando com uma mulher preta, uma mulher parda, quais são os outros atravessamentos que eu devo estar atenta, né? E assim por diante. Então, a gente aqui faz um convite de descartar essa categoria universal e pensar nessa pluralidade a partir desses atravessamentos dos marcadores sociais. E como eu tinha dito, não é só a mulher. Quando a gente fala de gênero,
O gênero, ele localiza as pessoas, ele localiza, ele generifica as nossas experiências, né? Então, os homens também fazem parte desse sistema de classificar os corpos e também se coloca em cima do homem uma série de expectativas daquilo que a nossa sociedade vai entendendo como o correto, o adequado. Muitas vezes, parte-se de uma ideia de uma masculinidade hegemônica que associa, né, o sofrimento à fraqueza ou à perda da virilidade. Será que isso não nos faz pensar que talvez seja por isso que os homens, dentre outras questões, obviamente, mas isso talvez seja um ponto importante para a gente pensar por que os homens estão menos no serviço de saúde, por que eles comparecem menos aos atendimentos, né? Será que é fácil para um homem aceitar que ele não está bem, aceitar pedir ajuda, conseguir pedir ajuda, procurar um serviço, procurar orientação? Na nossa sociedade tem uma cobrança de que o homem seja forte, de que ele seja suficiente, que ele dê conta, né? Então, como é que fica? Qual é o espaço para a fragilidade? Qual é o espaço para pedir ajuda? Talvez não tenha, ou para alguns homens isso pode ser mais difícil. E aqui a gente tem um dado também, né, muito interessante. Então a gente usa a epidemiologia, os nossos bancos de dados do Ministério da Saúde, a partir de uma série de informações que os trabalhadores vão alimentando essas bases de dados, para nos alertar. E o que a gente tem, né? Um aumento significativo na taxa de suicídio entre homens. O que isso pode estar nos dizendo, né? Será que não tem um sofrimento ali que não está conseguindo ser verbalizado? E a gente pode pensar em algumas barreiras, muitas delas a gente não consegue resolver, mas talvez a gente resolver de uma hora para outra, mas a gente precisa começar a pensar, né? Será que algo que pode dificultar o acesso de alguns homens nos serviços da atenção primária não é o horário de funcionamento da unidade que não favorece que pessoas trabalhadoras consigam acessar? Né? Será que os profissionais, de alguma maneira, não podem também estar reproduzindo algum estigma, alguma discriminação para aqueles homens que acabam buscando o serviço e aí eles são associados como menos viris? Né? E também acho que a gente pode pensar, né, uma subnotificação de sobrecarga desse cuidado que as mulheres. Então, muitas vezes as mulheres chegam poliqueixosas, com N questões, tomando vários, né, medicamentos. Ah, lá vem a fulana de tal, né? Ela é muito poliqueixosa. Será que essa poliqueixa não vai dizendo desse lugar que várias vezes ela é colocada para responder, para cuidar, para olhar o filho, para olhar a casa, para ter respostas, né, diante do bom funcionamento dos membros da família, e ela, onde que ela fica nesse cuidado? Então, são alguns alertas que, no nosso processo de trabalho, valeria a pena olhar, né, valeria a pena entender quais são os significados, quais são os atributos, né, os estereótipos que vamos criando em torno do ser mulher, em torno do ser homem, que a gente carrega para o nosso processo de trabalho, que pode estar impactando a qualidade do cuidado ofertado. E aí a gente pode também pensar em estratégias, né, para reverter ou para qualificar o nosso cuidado, considerando as questões de gênero. Então, talvez identificar, né, compreendendo que esses corpos, eles podem estar sujeitos a mais ou menos opressões, né? Então vamos perguntar, será que aquela queixa física ela não está reverberando uma sobrecarga justamente por esse lugar social que essa pessoa é colocada, né? Então como é que a gente conseguiria ampliar, né, a nossa escuta, qualificar a nossa escuta para identificar sobrecargas que elas são alimentadas no nosso social, né? E aí elas repercutem na saúde física. Um outro dispositivo em que a gente pode incorporar o conceito de gênero é no momento do matriciamento, né? Então, como que a gente incorpora esse olhar nas reuniões de equipe, na construção dos PTS, nas construções das estratégias de cuidado que a equipe vai ali pensando e articulando para os seus usuários. Algumas unidades podem, então,
cogitar a flexibilização de um horário, né, estender, algumas já funcionam até às 19 horas, que pode ser uma estratégia para conseguir facilitar o acesso da população trabalhadora, e também o nosso processo de territorialização, né, que é um processo muito importante em que, talvez aí com grande apoio e destaque das e dos agentes comunitários, e reconhecendo as vulnerabilidades que aquele território oferece. Então, reconhecer áreas em que a gente pode ter pessoas e grupos de pessoas com mais ou menores riscos, olhar para esses riscos e pensar de que maneira o cuidado pode chegar ali a partir do reconhecimento dessas vulnerabilidades. Bom, para hoje era isso, espero ter contribuído, que a gente possa, então, levar essas reflexões para os nossos atendimentos, para o nosso processo de trabalho. Esse é o QR Code do nosso Instagram e, se necessário, é possível entrar em contato conosco, entrar em contato com a nossa equipe por meio desse e-mail, ab.saudige@unifesp.br. Obrigada.